Olá, 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 galerinha do meu coração, espero que todos estejam bem, tranquilos, confortáveis aí em casa, numa boa, certo? Estamos juntos aí mais um dia de aprendizado, espero que terminamos esse dia aí mais inteligentes do que começamos e conseguimos entender mais sobre arte agora do nosso tempo, arte contemporânea, certo? Então aí, galera, pra gente entender um pouco sobre os motivos da aula de hoje, é o seguinte, nas nossas aulas anteriores a gente tem falado muito sobre década de 60 e 70, galera, é um período muito fértil das produções artísticas, tá? Hoje a gente ainda tá nesse... A gente começa lá, mas a gente vem até hoje, tá? E dentro desse contexto, né, vai surgir muitas experimentações. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa é uma palavra muito importante para essa época, a ideia da experimentação, né? Arte experimental. E o seguinte, galera, já falamos aí em algumas aulas anteriores sobre um movimento que ocupava a natureza, que a gente chama de intervenção ambiental ou land art ou earth art, certo? E hoje a gente vai falar de um movimento um pouco parecido, tá? Só que ao invés de ocupar o ambiente natural, ele vai ocupar o ambiente urbano. Então a gente vai chamar esse estilo do que a gente vai falar hoje de arte urbana, certo? Espero que todos estejam preparados, galera, porque isso a gente vê no cotidiano da nossa vida, da nossa cidade, da nossa relação urbana. A gente vê nas paredes, vê no nosso contexto social, beleza? Bom, todos estejam preparados aí, hoje vai fluir bem, vai ser tranquilo, certo? E ó, vamos lá! Plano bolado, esboço terminado, só se for agora. Local indiscriminado é nossa cara, essa é a hora. Primeira fase é base quase toda em latex. Insano é pouco, rei dos loucos, pique Mad Max. Acoplo cat, fat back, go fast, moleque. Clandestino dormindo, bicho, esquece. Arte X-Flex, sem capuz, assino tag. Sangue real original, grafite rap. Ninguém nasce sabendo, vai vendo. É uns moleques se envolvendo e a cultura se fortalecendo. E as nossas marcas ninguém apagará. Nem os fortes, nem o tempo, a palavra não volta vazia. Paz, amor e união. E assim silenciosamente começamos a revolução. De calça larga, camiseta, bombeta. Nenhum foge da luta, vários manos, muita treta. Representam com autoestima, papel e caneta. Ideia positiva, postas fora da cabeça. Constrói impérios e muda o rumo da história. Revolta dos humildes é a vitória da escória. Rompemos e vulnerabilidade ilusória. E gentileza em cores lustra nossa trajetória. Bom, meus corações. Então estamos aí, mais um dia maravilhoso, abençoado, em que estamos juntos, galera. Estamos juntos para seguir aí mais uma aula tranquila, onde a gente vai falar um pouquinho sobre arte e cidade, tá? A arte urbana, tá? Artistas que trabalham no contexto da cidade, e a gente vai pensar que isso também não é uma coisa tão nova, ela é desde as primeiras civilizações que existem essas características já de arte dentro do cotidiano das pessoas, dentro do cotidiano urbano, beleza? Mas a gente vai pensar aqui num contexto mais ligado ao nosso tempo, é claro, a gente não vai ficar pensando na arte urbana do que foi no decorrer da história, até porque a gente está focado já mais nesse tempo atual, mas a gente vai entender um pouco desses contextos históricos, beleza? Então, pra gente começar, galera, só pra gente entender, a arte urbana hoje são vários estilos diferentes, tá? Que ocupam um espaço da cidade. Então a gente tem, por exemplo, os grafiteiros, a gente tem projeção, a gente tem intervenção urbana, a gente tem artistas de rua, a gente tem aquelas estátuas humanas, a gente tem músicos de rua, certo? Então a arte urbana, ela contempla todos esses grupos aí que trabalham no cotidiano da cidade. A gente tem pessoas que é até difícil de chamar de grafite, é muito difícil definir. Então o nome que encaixa melhor tudo isso, arte urbana. Porque a arte na cidade. A arte no cotidiano da cidade, galera, ela existe desde as primeiras civilizações. Era muito comum você ver estátuas, pinturas, tá? Também até pichações, galera, tá? No Antigo Egito, na Grécia Antiga, no Antigo Império Romano, tá? A diferença são as intenções. As intenções eram muito diferentes. Por exemplo, assim, em templos egípcios, muitas vezes os fiéis, quando eles iam até o templo, eles escreviam seus nomes ou frases ali nas paredes, no caminho do templo, tá? E isso não era uma pichação com a intenção de destruir o lugar, mas era um sinal de devoção.
tá? Nem de evidenciar um certo abandono, tá? Era um sinal de fé mesmo. E isso se perpetuou há muito tempo, a gente tem isso até hoje, né? Às vezes a escrita como sinal de fé, né? E deixar sua marca em algum lugar como um sinal de fé de que você esteve ali. Beleza? E isso foi evoluindo no decorrer da história, galera. Isso não deixou de existir, ela foi ampliando. Acontece que é o seguinte, na maior parte do tempo, a arte urbana ela foi ocupada principalmente por esculturas e pinturas em parede. Mas essas pinturas normalmente eram anúncios publicitários, desde também da Grécia Antiga, porque existia pintura publicitária desde a Grécia Antiga nas paredes, tá? Mas a escultura não, a escultura ela tinha uma função de mostrar muitas vezes a hegemonia, o poder daquele imperador, daquele general e daquela figura, daquele grande líder daquele povo, tá? Ou contar a história, né, como é a coluna de Trajano e coisas desse tipo, galera. No século XX, principalmente no século XX, por isso que eu vou dar esse baita desse salto, no século XX, galera, a arte urbana realmente vai ter uma questão muito diferente, que não é essa de simplesmente contar fatos históricos na cidade, tá? Ela vai ter uma intenção de diálogo com a cidade, isso é muito importante, dialogar com a cidade, com as pessoas que habitam ela, beleza? E aí, galera, a gente vai ter principalmente isso no começo com os muralistas mexicanos, galera, eles têm uma intenção de fazer arte nas paredes da cidade, porque, segundo até mesmo Siqueiros chega a dizer isso, galera, que é para que aquela arte seja do povo, não faz sentido fazer arte para ficar em lugares onde o povo não tem acesso, onde o povo não visita, onde os trabalhadores não conseguem ficar visitando. É só pensar o seguinte, galera, vocês acham que a maioria das pessoas visitam um museu? Quantas vezes por ano? Quantas vezes vocês acham que uma pessoa normal visita um museu? Galera, às vezes nenhuma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos e olhe lá, certo? Então o acesso da gente à arte dos museus, tá? É muito restrito. Então o que os artistas mexicanos resolvem fazer? Arte na rua, arte pro povo, tá? E aí eles vão fazer Diego Rivera, o grande Diego Rivera, muito conhecido, o Orozco, né? Vão produzir pinturas incríveis nas paredes, os grandes murais no México, galera, nas paredes da cidade do México. E o Diego Rivera vai pintar, na verdade eles vão pintar até em outros países, né? O Diego Rivera vai fazer uma pintura para os Rockefellers nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, galera, o que a gente tem que entender é o seguinte, é o primeiro momento em que a arte, ela ocupa a cidade porque ela quer literalmente se comunicar com as pessoas da cidade, tá? É a primeira vez, tá? Que isso vai ser realmente muito claro, esse tipo de comunicação. E isso vai ressurgir novamente, galera, na década de 70. Por isso que eu tava falando que a gente ainda tá na mesma década. Vai ressurgir novamente na década de 70. Por quê? Porque é o seguinte, galera, na década de 70, a gente tá naquele período das experimentações, já teve grupo fluxo, performance, tá? Galera, a arte, ela já expandiu seus limites. A questão espacial, como o próprio Alberto Tassinari fala, né, no livro Espaço Moderno, a própria questão espacial, galera, já não é mais a mesma que tinha no começo do século XX. E aí, galera, ela surge, e isso é interessante, essa arte urbana que a gente tem aí da década de 70 em diante, ela surge ligada aos povos das periferias, aos marginalizados, aos excluídos, galera. Por quê? Ela vai surgir, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York principalmente, né, ligado às periferias da cidade, aos bairros mais carentes da cidade de Nova York, certo? E principalmente ligado às questões raciais de uma época, galera, em que a questão da violência, as gangues, tá? Ela estava muito forte, a própria violência policial, ela estava muito forte no cotidiano da cidade, certo? Então esses grupos de jovens, tá? Nem talvez aspiravam ser artistas, grupos de jovens que tem, assim como vocês, têm pensamentos e querem expressar suas ideias, tá? Esse grupo de jovens começa a se expressar. A gente começa, galera, com um artista chamado TAC 183. Na verdade, o nome dele é Demétrio. Ele usa a expressão TAC porque remete a Demetak, que é o nome dele em grego. Ele era um homem de origem grega, né? Um jovem de origem grega. Né? E 183 era a rua em que ele vivia em Nova York. E aí ele começa a escrever pelas ruas de Nova York, ele trabalhava como um office boy, um entregador, né? E ele escreve pelas ruas de Nova York essa sigla, né? Essa sigla, ninguém sabe no momento quem é ele. Ele vai fazer vários trabalhos na cidade e outros jovens vão acompanhá-lo. E essa primeira fase é muito ligada à grafia mesmo, à caligrafia, muito parecida com a pichação, na verdade. E a gente vai ter um período aí, ó, de evolução desses trabalhos, até chegar, na verdade, grupos de artistas, jovens, com grande qualidade artística, que começa, dentro dessa realidade, a criar mesmo
obras com estéticas super interessantes. E esse boom do grafite, essa ocupação da cidade pela pintura, que já remete ao muralismo, e se a gente prestar atenção, galera, a ideia de pintura em parede remete até à pré-história, na verdade. Tanto que muitos historiadores consideram que o grafite é uma arte que existe desde a pré-história, que a ideia de pintar a parede não é tão recente. Esses jovens começam a desenvolver habilidades e fazer pinturas interessantes, muito ligado à história da HQ, as imagens das HQs, né, a própria pop art e tudo mais. E aos poucos, galera, esse grupo começa a desenvolver trabalhos cada vez mais relativos. Um artista, ele amadurece, ele começa jovem e ele vai amadurecendo sua arte. E eles começam a fazer trabalhos cada vez mais interessantes, certo? E aí, galera, esses grupos de artistas têm no começo uma relação com marcar territórios, né? A pintura tinha uma relação com a ideia de marcar território e aos poucos ela vai se tornando expressão. A primeira fase, galera, esse começo aí dos anos 70, anos 80 principalmente, nos Estados Unidos, o grafite vai se tornar uma linguagem jovem assim tão explorada que, galera, vai literalmente polui visualmente a cidade com tanta informação, assim. É só lembrar as imagens dos metrôs de Nova York dessa época, galera. Que era tudo grafitado, pichado, tudo cheio de informação. E aí, era um contexto, eram os jovens dizendo de uma forma desorganizada, galera. Não era uma arte que surgia de uma forma institucional. Ela surgia de uma forma espontânea, é uma arte popular. É uma arte popular que foi expandindo. Beleza? E aí essa arte vai se expandir, vai ter cada vez mais participantes, a gente vai ter alguns artistas que vão abrir espaço também para tudo isso. Uma grande figura quando a gente fala desse período do grafite, galera, é um artista americano chamado Jean-Michel Basquiat. O Basquiat, ele foi um artista assim, que teve uma vida muito curta como artista, mas muito gigante em matéria de criação, de explosão e de energia, né? Ele teve uma história, né, filho de haitianos, ele tem uma história de passar momentos na rua, vivendo na rua, de escrever nas paredes de Nova York frases, né, com intenções de satirizar o povo, a sociedade da época, né? E o interessante é que a partir de um contato com Andy Warhol, né, que é o pai da pop art, que a gente até já aprendeu, né, ele passa a se tornar cada vez mais conhecido e a vida dele muda muito, galera, muda muito, tipo assim, de uma pessoa que não tinha reconhecimento nenhum para uma pessoa famosa no mundo inteiro, porque o Basquiat, ele vai viver essa grande transformação, né? E isso foi para talvez a primeira aceitação tanto de um artista negro visto como talvez o Picasso da época dele, né? Quanto pela questão da região, do lugar que ele veio, do estilo de arte que ele faz, tá? É o momento de aceitação desse novo processo, muito ligado ao Andy Warhol e à pop art, galera. A pop art, ela tá muito próxima da linguagem do grafite. A gente vê a pop art como uma arte de consumo, mas ela tá ligada, na verdade, à questão da vida comum das pessoas, tá? E por isso ela se aproxima muito do grafite, dos grafiteiros. Depois a gente vai ter um artista também chamado Keith Haring, galera, que ela é sensacional, também vai explorar vários lugares, vai se tornar uma grande referência. Até no Brasil tem trabalhos do Keith Haring, tá? E a gente vai, a partir daí, ter o grafite tomando um espaço principalmente entre o mundo dos jovens. Era muito comum e até hoje é muito comum os jovens gostarem desse estilo de arte, certo? E isso vai se expandindo. Na década de 70 também chega ao Brasil. O Rui Amaral e o Alex Valauri, galera, vão ser as primeiras pessoas a explorarem de fato essa linguagem aqui no Brasil. Eles vão explorar muito a ideia do grafite stencil, que é aquele grafite que se usa um molde, né? E a partir desse molde você cria a sua composição, você cria a sua obra. É uma linguagem usada até hoje, beleza? E aí ele começa, o grafite também começa a se expandir no Brasil, tá? E no Brasil ele vai ter um caminho um pouquinho diferente do caminho americano, né? Porque o Brasil ele tem suas características culturais e regionais. Ele vai se expandir muito em São Paulo de início, tá? Principalmente no centro de São Paulo, com alguns grupos de jovens que vão surgindo junto ao hip hop, porque o grafite tem uma relação muito profunda com o hip hop, e junto com o hip hop ele vai se expandindo nas periferias de São Paulo, e grupos de artistas, né, como Turma 44, duplas como os Gêmeos, né, e assim por diante, o Binho, né, são artistas que vão começar a expandir essa arte aqui na nossa realidade da cidade de São Paulo, beleza? Nos Estados Unidos isso também se amplia e isso vai se expandir para o mundo, galera. Nos Estados Unidos a gente vai ter essa fase do Ozzy Green, Risky, né, que são artistas que vão assim, o Sim, né, que são artistas que, galera, eles vão participar tanto daquela arte mais primitiva quanto dessa evolução do grafite, esteticamente, conceitualmente.
beleza? Mas quando a gente fala em arte urbana, galera, a gente percebe o seguinte: hoje, quando a gente vê grafite, por exemplo, o próprio grafite não se delimita mais no contexto simplesmente de grafite, porque tem artistas, galera, que fazem trabalhos sensacionais. Um exemplo que a gente pode pensar é um artista português chamado Bordalo 2. Ele faz um trabalho, galera, onde ele vai colando objetos, anexando objetos na parede, galera. E aqueles objetos criam figuras, tá? Juntos. E a ideia dele é muito interessante, porque ele fala assim que quando você está distante, você enxerga a figura. Mas conforme você se aproxima, você começa a observar os objetos que compõem aquela figura. E o que eles foram, porque ele usa muita sucata, muito material reciclado. Então ele pensa no contexto do lixo, né? Da pessoa observar que aquele lixo está sendo retransformado, ele está sendo esteticamente transformado e servindo para um outro propósito. E até mesmo o propósito de se autodiscutir, beleza? Bom, a gente vai ter aí, como eu falei, outras expressões, né? A gente tem um grafiteiro hoje em dia também chamado Blue. O Blue faz um trabalho, galera, meu, o cara é top demais. Ele faz umas animações na parede, assim, ele vai pintando em stop motion, né? E ele vai criando umas animações que vai acontecendo no espaço da parede, galera. E ele expõe depois as animações. Às vezes quando você anda pela cidade, quando tem um trabalho dele, né, em alguma cidade do mundo, quando você anda por ela, você vê as marcas brancas até a última pintura, né? Olha que interessante, né? Olha como é legal você deixar as pessoas dar liberdade artística, porque elas começam a criar, né, mais do que a gente imaginaria, né? Esses jovens que começaram com uma arte muito rebelde e ainda se mantém, mas muito ligado à questão da violência e tudo muito na época, né? Eles vão se tornando pessoas cada vez mais criativas em suas produções, tá? E isso é super interessante, isso a gente tem que explorar muito, beleza? Os próprios Gêmeos, que são dois grafiteiros aqui de São Paulo, galera, eles fazem hoje em dia um trabalho, assim, que é surreal. Tá tendo uma exposição deles agora na Pinacoteca, e lá a gente pode ver, galera, que o trabalho deles é tipo, meu, é muito top, não é só o grafite mais, né? Os objetos que eles criam, as coisas que eles compõem, né? Ele tá além já da ideia da pintura da parede também, certo? Ela se expandiu muito. Tem um grupo em São Paulo também que cria, pega carros abandonados e transforma em jardins, né, na cidade. Olha como essa ocupação é importante. Tem um artista também, o Alexandre Orion, que ele faz um trabalho nas paredes dos túneis de São Paulo, galera, que chama Ossário, onde ele vai limpando o túnel, porque ele percebe que quando colocaram as chapas nas paredes do túnel, as chapas eram amarelas. Ele fala assim, ele vê que estão pretas, ele fala, meu, isso é pura poluição, preciso denunciar. Olha que da hora, preciso denunciar. Como que ele faz isso? Ele faz através das manifestações artísticas. Então a arte urbana, ela permite muito isso, beleza? A gente falou muito sobre grafite, eu vou explorar agora um pouco com vocês outras linguagens pra gente entender um pouco mais esse conceito, porque ela não se limita ao grafite, tá? Ela está muito além disso. E uma outra linguagem que é muito interessante e lembra muitas vezes a ideia do grafite, pela imagem, tá? A cidade virar o suporte da imagem, é o trabalho, por exemplo, da videomapping, galera, ou as projeções, né? Que são, galera, é sensacional aquilo ali, é brain experience total, que é o seguinte: você tá naquele lugar e você vê um prédio ou um lugar na sua frente se transformar em coisas fantásticas que vão acontecendo. Tudo isso por conta da projeção, virou como se fosse uma tela de cinema. E galera, isso é uma exploração também muito interessante do espaço artístico e do espaço da cidade e das tecnologias, que a gente vê o quê? Conforme o spray foi uma tecnologia, certo? O spray é uma tecnologia. Bom, galera, por exemplo, a gente pode pensar no trabalho da Nélia Azevedo, que é uma artista que fez debatendo a questão do aquecimento global. Ela fazia várias esculturinhas de gelo, né, e deixava em alguns lugares da cidade, deixava aquilo se decompondo, se derretendo, né? Então, olha como é interessante você dar espaço para as pessoas ocupando a cidade, beleza? Para produzir na cidade. E a gente ainda, além dessas intervenções, desses trabalhos artísticos tradicionais, a gente também tem teatro de rua, artistas que trabalham na rua, os cantadores de rua, galera, os músicos de rua, essa galera do hip hop hoje em dia que faz aquelas batalhas de poesia, os slams, né? E as batalhas de MC, que são batalhas que ocupam totalmente o ambiente da cidade. Então, galera, pensar em arte urbana é pensar em artistas que debatem o cotidiano da cidade, criam na cidade, certo? Eles compõem suas obras pensando no cotidiano urbano e pensando na nossa realidade, ela se comunica conosco. E um outro detalhe, galera, a arte urbana, assim como muitas das linguagens que a gente estudou, ela carrega uma característica que é a efemeridade, ela é efêmera, ela não busca uma longa duração, ela não busca entrar para a história, viver por 500 anos,
né? O artista não produz mais arte com essa intenção. A arte, na verdade, hoje, galera, tanto da arte urbana quanto de uma forma geral, e a arte urbana mostra muito isso, a arte hoje, galera, é uma intervenção, é uma ação durante a nossa existência. Ela não é uma longa ação, tá? Ela pode ser muito curta, ela pode ser pequena, ela pode ser uma performance na rua da cidade. E essa ação, ela existe pelo seu tempo de duração, muitas vezes, ou como o grafite, ele existe por um curto tempo também, porque ele vai desbotando, às vezes tem vandalismo, que é uma realidade da cidade, né? E coisas vão acontecendo ali também naquelas obras. Uma coisa interessante pra gente pensar é o seguinte, galera. A arte urbana, ela é historicamente, se a gente pensar dessa da década de 70 pra cá, ela é uma arte marginal. Ela foi criminalizada por muito tempo, muito tempo. Muitos artistas hoje, que são reconhecidos no mundo inteiro, por muito tempo viviam com uma identidade secreta, porque eles não podiam revelar quem eles eram perseguidos, tá, pelos governos, pela polícia das cidades. Por quê? Porque, galera, era uma arte de origem popular. E a gente já percebeu isso, galera. Todo movimento, manifestação artística que tem uma origem popular, ela é sempre vista com outros olhos pela grande elite artística. E isso aconteceu também com o grafite, tá? Por muito tempo o grafite nem era aceito como arte, galera. A realidade, ela foi se transformando. Hoje eles são muito aceitos, são grandes celebridades, são reconhecidos no mundo inteiro, tá? Hoje em dia um trabalho deles, muitas vezes igual ao do Banksy, olha que coisa interessante que eu vou falar pra vocês, igual ao do Banksy ou outros artistas, muitas vezes, galera, as pessoas levam o muro que tá a obra feita. Vocês acreditam nisso? Virou a mesa num nível que hoje em dia galerias e colecionadores de arte às vezes compram um muro e aí levam aquele muro embora, reconstrói para a pessoa, não é um roubo de um muro, né? Mas levam aquele muro embora e para ter aquela obra, para revender aquela obra. O valor dela é muito alto, galera. Artistas que não eram vistos como valor para a sociedade há 20 anos atrás, hoje em dia, galera, tem um valor altíssimo, altíssimo. Uma coisa interessante pra gente pensar também nas questões da arte urbana, galera, é que ela sempre tem temas politizados. Ela sempre trata das questões da questão da mulher, da questão do negro, dos povos indígenas. Tem uma obra interessante de arte urbana do Ciro Franco, galera, que fala da morte do Pataxó. A gente teve há décadas atrás um fato no Brasil em que 5 jovens, galera, botaram fogo no indígena em Brasília. Acredita que estava dormindo num ponto de ônibus. E o Ciro Franco fez um trabalho onde ele mostra um corpo com marcas de chamas, né? Em uma escultura pública, que é um tema muito trágico, e os artistas vão abordar esses temas, incluindo os temas mais trágicos. O Banksy, por exemplo, que eu falei que tem muitas obras roubadas, ele faz muitas obras irônicas, galera, satirizando o mundo, questionando isso que a gente vive, essa nossa realidade, esse nosso modo, o nosso consumismo. O grafite, ele tem uma relação muito profunda para batalhar contra o consumismo. É uma arte que não é fácil de se consumir. Você não consome grafite, galera. É difícil. Como é que você compra um grafite? Se você leva o muro do artista, quando o muro tá na sua casa, ele já não é mais grafite, galera. Ele era grafite enquanto ele estava na cidade. Grafite é uma arte pública, assim como todas as outras dessas artes urbanas, elas têm que estar no cotidiano da cidade, tá? Quando você desloca, ela é uma arte deslocada de sua realidade. É como quando você tira o marfim de um elefante, né? O marfim já não é mais o animal. A beleza toda que existia já foi deslocada da sua realidade. Bom, galera, a arte urbana, ela contempla todos esses detalhes de ocupação da cidade. Eu não vou prolongar, senão vai ficar muito longa a nossa aula, vai ficar muito longo o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, certo? Vale a pena pesquisar muito desses artistas que eu comentei hoje para vocês. Os Gêmeos, por exemplo, galera, tá tendo uma exposição deles na Pinacoteca que tá sensacional. Vale a pena tentar reservar o ingresso, porque tá muito concorrido, a gente tá em época de pandemia, né? Então não tem acesso, é muito restrito, tá? Então vale a pena tentar visitar a exposição deles. São artistas sensacionais, galera, que transitam aí pelo reconhecimento da cidade, a questão da cultura urbana, pelas pessoas, movimento hip hop, punk, rock, tudo isso se mistura no contexto urbano, beleza? Bom, meus amores, por hoje é isso. Espero que vocês estejam tranquilos, tenham entendido um pouco dessa questão da arte na cidade, desses artistas que ocupam o espaço urbano, tá? Desses jovens, que começaram muito jovens normalmente, porque o grafite e a arte urbana ela é muito ligada aos jovens, às pessoas que vão transitando pela cidade, e hoje é uma grande realidade e uma baita de uma realidade no nosso cotidiano. Espero que todos estejam bem, que todos tenham entendido aí, galera, não tenham se cansado com a minha fala. E ó, tamo junto, galera.
Até semana que vem aí, ó. Um super beijo no coração de vocês, certo? E até mais. Tchau, tchau. Meu desenho tá na base, no traço fat cap eu expresso a simplicidade. De prata pinto portas de aço pela cidade. Grafite, bomba e ataque, o desenho tá na base, na base, na base. Meu desenho tá na base, no traço fat cap eu expresso a simplicidade. De prata pinto portas de aço pela cidade. Grafite, bomba e ataque, o desenho tá na base, na base, na base. Outline, personagem abstrato e o de style de Posca, black book, um latex de qualidade. Coleção de revistas me lembram da antiguidade. Grafite na Paulista sempre foi pra nível hard. No ato protestante um vandal no arregaço. Bandeja de outdoor, equilíbrio, febre do rato. Estilo Nova York, alemão pra encher mais rápido. Quem tem o dom, quem tenta sabe mesmo o que eu faço. Compartilho os meus traços com as letras, faço a minha escrita. Nas sopas de letrinha não colo tinta fedida. Sou eu que faço estoque, eu que invisto, não ganho latas. Encontros de panela, de VIPs, não manjo nada. Patota relevante a caminhos que são da rua. Ao vivo no asfalto, nas cenas que não se atua. Na Bienal do Gueto, presente de corpo e alma. Sempre que eu faço a cena, observo com muita calma. O meu desenho tá na base, no traço fat cap eu expresso a simplicidade. De prata pinto portas de aço pela cidade. Grafite, bomba e ataque, o desenho tá na base, na base, na base. Meu desenho tá na base, no traço fat cap eu expresso a simplicidade. De prata pinto portas de aço pela cidade. Grafite, bomba e ataque, o desenho tá na base, na base, na base. Grafite, shops, grana pra arte que quer fartura. Na Vila Tinta Guarda, como eu faço? Mesma postura, borrifador de preto, peneira que é casca grossa. Sem autorização, assim mesmo é que nós gosta. A polícia encosta, não entende meus argumentos. Não saí nessa noite na rua pra catar vento. Detido várias vezes me fez entender o momento que eu tenho que melhorar as estratégias pros arrebentos. Passados que as canseiros, processos que cicatriza. Não para o meu caminho, não é isso que rouba a brisa. Na sigla EZN, o Albang, Guarulhos liga. Conheço o que é ibope, sei o que é estilo de vida. Fator determinante pra permanecer na cena. Cada desenho uma escrita, cada bomba é um poema. Hip hop, resistência, frente a frente a união. Onde viu o punho cerrado ser símbolo de divisão.